Você é mais do que um corpo. Você é mais do que pensamentos e emoções. De acordo com a Bíblia, você é uma alma, soprada à existência pelo próprio Espírito de Deus. Gênesis 2, 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este não foi apenas o momento em que os pulmões se encheram de ar. Foi o momento em que o céu tocou a terra. O momento em que o eterno entrou no temporário. Este sopro divino é o que o torna diferente de tudo mais na criação. Animais foram criados pela palavra. Estrelas foram lançadas no lugar com uma palavra. Mas você, Deus chegou perto. Ele o formou com suas mãos e lhe deu uma parte de si mesmo. Isso significa que você nunca foi feito para ser apenas carne e osso. Você foi projetado com a eternidade em seu DNA. E isso muda tudo, porque um dia, esse sopro divino deixará seu corpo. Seus pulmões ficarão em silêncio. Seu coração irá parar. Mas você, o seu verdadeiro eu, não irá. É aí que este vídeo começa. Porque agora mesmo, você vai descobrir o que realmente acontece no momento em que a vida termina. Não estamos falando de palpites ou histórias de fantasmas. Vamos direto à fonte. O que a Bíblia realmente diz sobre a morte, o julgamento, o céu e a jornada da alma após o último suspiro. Você entenderá o que acontece quando a alma deixa o corpo, para onde ela vai, e por que isso importa mais do que qualquer coisa que já lhe foi dita. Você encontrará esperança, clareza e a verdade que a maioria das pessoas nunca ouve, porque tem medo de perguntar. E, uma vez que você saiba a verdade, nunca mais verá a vida ou a morte da mesma forma. Quando uma pessoa morre, algo invisível, mas inegável, acontece. Seu peito se ergue uma última vez. O corpo se aquieta. Mas o silêncio não é o fim. É o início de uma transferência espiritual muito mais real do que qualquer coisa que já vimos com os olhos humanos. Eclesiastes 12, 7 expressa isso claramente. O pó retorna à terra, como era, e o espírito retorna a Deus, que o deu. Este momento, o exato segundo em que a respiração deixa o corpo, não é aleatório nem mecânico. É sagrado. É o desvendar de um mistério divino, a separação da alma eterna de sua casca terrena. E, de acordo com as Escrituras, essa transição acontece imediatamente. Não há pausa, nem sono, nem limbo. A alma retorna àquele que a deu. Consciente, desperta. Jesus tornou essa verdade inconfundível. Pendurado na cruz, diante da própria morte, ele se volta para o ladrão ao seu lado e diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Não amanhã, não depois. Hoje, o corpo do ladrão seria partido, mas sua alma se levaria, instantaneamente, à presença de Deus. Este momento desafia tudo que a cultura pop nos diz. Não há divagação, nem assombração, nem negócios inacabados. Não há reino misterioso onde as almas aguardam em confusão. A Bíblia nunca corrobora isso. O que ela revela é algo muito mais reconfortante e muito mais urgente. Porque se a alma está plenamente consciente no momento em que deixa o corpo, então suas decisões agora importam mais do que nunca. Não há atraso, nem zona neutra para repensar a vida. Existe apenas o agora e depois a eternidade. Isso não é apenas teologia. É preparação, porque seu último suspiro pode vir sem aviso. E o que acontece em seguida já está escrito. Quando a alma deixa o corpo, ela não flutua pelo espaço nem vagueia sem rumo ao desconhecido. De acordo com Jesus, ela chega instantaneamente a um de dois lugares, cada um mais real do que qualquer coisa que já tocamos. Um é conforto, o outro é tormento. E ambos são permanentes. Jesus não deixa isso para a interpretação. Em Lucas 16, ele conta uma história vívida e arrepiante, não uma parábola, mas um relato de dois homens que morreram no mesmo dia. Um era rico, o outro, um pobre mendigo chamado Lázaro. O homem rico tinha tudo na vida: riqueza, conforto, luxo. Lázaro não tinha nada além de feridas e fome. Mas, após a morte, tudo mudou. Lázaro foi carregado, não perdido, não atrasado, mas carregado por anjos para um lugar de paz e descanso, ao lado de Abraão. O homem rico, ele se viu em agonia, totalmente desperto, totalmente consciente e totalmente arrependido. Ele podia ver Lázaro, ele podia falar, ele podia sentir. Ele se lembrava de sua vida e de sua família ainda viva, mas ele não podia mudar nada. Sua eternidade já estava definida. Esta história não é apenas sobre eles, é um vislumbre do reino invisível que aguarda cada alma. E o mais assustador não é o fogo, é a finalidade.
Não há indicação de que o homem rico teve uma segunda chance. Nenhuma escapatória, sem apelação. Apenas uma consciência assombrosa do que ele perdeu e do que jamais poderia recuperar. No entanto, o que mais me toca é Lázaro, carregado por anjos, protegido, recebido. É isso que aguarda aqueles que pertencem a Deus. Você não é lançado no outro mundo. Você é escoltado como um membro da realeza. E aqui está a verdade: todos acabam em algum lugar. Céu e inferno não são ideias, são destinos. E você chegará a um deles no momento em que sua alma sair do seu corpo. Ninguém morre sozinho, pelo menos não aos olhos do céu. Em Lucas 16, Jesus não diz apenas que Lázaro morreu. Ele diz que ele foi carregado por anjos para o lado de Abraão. Essa única frase abre uma janela para uma realidade que poucos param para considerar. Quando os justos morrem, há movimento, missão, presença. Os anjos não apenas observam seu último suspiro, eles vêm buscá-lo. Eles não são seres vagos e brilhantes. A Bíblia descreve os anjos como poderosos, inteligentes e ágeis. Hebreus 1:14 chama de espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Isso significa que, se sua alma pertence a Deus, o céu já está preparado para enviar uma escolta. Não um sequestro forçado, não uma atração aterrorizante para o desconhecido. Uma procissão real, direto para a eternidade. Pensamos na morte como silêncio, escuridão, solidão. Mas as Escrituras retratam algo muito diferente: a orientação, a propósito. E para aqueles em Cristo, não há divagação, confusão ou medo. Isso também significa que seu momento final aqui não é aleatório, é conhecido pelo céu. O Salmo 116:15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos fiéis. Pense nisso, preciosa. O Criador do universo não apenas permite sua partida, ele a valoriza. Você não deixa a terra e espera encontrar Deus. Ele vem buscá-lo. Ele envia anjos à frente. Ele sabe a hora, o segundo, a batida final do seu coração. E quando esse momento chegar, se você pertence a Ele, não será abandonado para trilhar esse caminho. Essa verdade deve mudar sua visão da morte para sempre. Porque se Deus é tão intencional com o seu último passo, quanto mais Ele deve estar envolvido em cada respiração que você dá agora. Dizem que espíritos vagam pela terra, que almas permanecem perto dos lugares que amaram, visitam as pessoas que deixaram para trás ou pairam em negócios inacabados. Você já ouviu isso? Filmes, folclore, histórias de fantasmas, está em toda parte. Mas sejamos claros, a Bíblia não sussurra sobre isso. Ela grita. Eclesiastes 9:5-6 diz: os mortos não sabem de nada. Seu amor, seu ódio, seus ciúmes já se foram há muito tempo. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. No momento em que uma alma deixa o corpo, seu vínculo com este mundo é cortado. Não há mais presença, não há mais participação, não há mais retorno. Isso não é deprimente, é esclarecedor. Nos liberta da confusão e do medo. As almas dos nossos entes queridos não estão presas em quartos, só espiando pelas janelas. Se conheceram a Cristo, estão com Cristo. Se o rejeitaram, estão onde escolheram ir. Mas, em ambos os casos, não estão aqui. A ideia de fantasmas, almas presas entre mundos, faz com que a morte pareça confusa e sem solução. Mas as Escrituras mostram um Deus que não está confuso. Seu julgamento é imediato. Hebreus 9:27 diz melhor: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma morte, uma travessia, um desfecho. Mesmo os momentos estranhos na Bíblia, como quando Saul fala com o espírito de Samuel, no Samuel 28, não são exemplos de almas que escolheram retornar. Aquele momento foi uma exceção divinamente permitida, não um precedente. E quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos gritaram: é um fantasma. Mas eles estavam errados. Era ele, vivo, real, presente. Tememos o que não entendemos, mas a Bíblia traz luz. O reino espiritual é real, sim, mas o que permanece não são as almas humanas. O que aparece engana, manipula ou amedronta. As Escrituras apontam para algo completamente diferente, a guerra espiritual. Mas chegaremos lá. Por enquanto, entenda isto: quando alguém morre, sua alma não está perdida. Ela é colocada e não retorna. A morte não traz silêncio, ela traz clareza. A Bíblia ensina que, no momento em que a alma deixa o corpo, há um julgamento. Não um tribunal com advogados e recursos. Não uma longa fila de almas aguardando sua vez. Não, é instantâneo, imediato.
inconfundível. Sua alma sabe exatamente onde está. Este é o primeiro julgamento, a revelação pessoal de sua condição espiritual. Em Lucas 16, o homem rico acorda em tormento. Não depois de esperar. Ele abre os olhos e sabe. Lázaro, enquanto isso, é levado ao conforto. Ele também sabe. Sem confusão, sem divagação. Apenas a verdade revelada. Mas este não é o fim. As Escrituras também revelam um segundo julgamento, o julgamento do grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, 11, 15. Aqui, todos os mortos, grandes e pequenos, estão diante de Deus. Os livros são abertos. Cada pensamento, cada palavra, cada motivo oculto, desnudado. E então, outro livro é aberto, o livro da vida. Este julgamento final não se trata de alguém ter sido majoritariamente bom ou majoritariamente mau. Trata-se de uma coisa. O seu nome está escrito naquele livro? Se sim, significa que os seus pecados já foram julgados na cruz. Se não, você está sozinho e o registro da sua vida fala por si. Esta realidade de dois estágios é crucial. O julgamento imediato coloca a alma num estado consciente de repouso ou arrependimento. O julgamento final determina a posição eterna da alma. Um é como acordar num hospital após um acidente. Você percebe onde está. O outro é o diagnóstico oficial, o veredito que define o que acontece a seguir. Deus não está a brincar com a sua eternidade. Ele é justo, ele é santo, mas ele também é misericordioso. Porque muito antes destes julgamentos virem, ele oferece resgate, agora mesmo, pela graça, por meio de Cristo. O seu nome não se escreve no livro da vida. É uma decisão. E o tempo está a passar. A ressurreição não é poesia, não é metáfora, não é uma ideia espiritual para nos ajudar a lidar com a morte. Na Bíblia, a ressurreição é um evento corpóreo, literal, físico, glorioso. E se você pertence a Cristo, é o seu futuro. Isso não é uma ilusão, é uma garantia divina selada pela ressurreição do próprio Jesus. Em 1 Coríntios 15, Paulo explica com brutal honestidade: se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é inútil. Mas se ele ressuscitou, e ressuscitou, então sua ressurreição já está em andamento. Uma promessa esperando para se concretizar. Então, como será? Paulo nos oferece um contraste impressionante. O corpo semeado é perecível, mas ressuscita imperecível. Semeado em desonra, mas ressuscita em glória. Semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. 1 Coríntios 15, 42-44. Isso significa que não haverá mais doenças. Não haverá mais envelhecimento. Não haverá mais limitações. O corpo que você tem agora, frágil, ferido, temporário, será transformado, não reciclado, não substituído, ressuscitado. Assim como Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, palpável, visível, porém transcendente, você também o fará. E este momento não está distante, em algum futuro abstrato. 1 Tessalonicenses 4, 16-17 diz que, quando Jesus retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sepulturas se abrirão, o pó se reunirá novamente, e a vida real, inundará os ossos que antes estavam imóveis. Mas ressurreição não é apenas restauração, é elevação. Você não apenas terá seu corpo de volta, você receberá o que seu corpo sempre foi destinado a ser, inquebrável, eterno, radiante com a glória de Deus. É por isso que os cristãos não apenas suportam a morte, eles a desafiam. Porque sabemos, a sepultura não é um destino, é uma porta. E um dia, em breve, você sairá dela, não como um fantasma, não como uma lembrança, mas como um testemunho vivo do poder de Deus sobre a morte. Chegará o momento em que toda a humanidade, cada alma que já viveu, estará diante de Deus. Não como uma multidão, não escondida no anonimato, mas individualmente vista, conhecida e julgada. Esta é a separação final, a grande divisão. O momento em que a eternidade deixa de ser uma crença, torna-se a sua realidade. Apocalipse 20, 11, 15 pinta esta cena com clareza inabalável. Um grande trono branco, céu e terra fugindo. Os mortos, grandes e pequenos, em pé diante dele. Chega de máscaras, chega de segredos. Os livros são abertos, cada ato registrado, cada motivo exposto. E, uma a uma, cada alma se depara com uma verdade da qual não pode escapar. Mas então, outro livro, o livro da vida. Este livro não lista as pessoas boas. Ele lista os redimidos. Não aqueles que ganharam o céu, mas aqueles que o receberam.
Não aqueles com registros perfeitos, mas aqueles cujos nomes estão escritos na graça. E para aqueles que não são encontrados nele, as Escrituras não suavizam o resultado. Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Não é uma metáfora. Não é uma tática de intimidação. É justiça. Perfeita. Final. Inegável. Mas aqui está o que muitos ignoram. Deus não tem prazer nessa separação. Ezequiel 33, 11 diz: Não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que ele se converta dos seus caminhos e viva. O julgamento não é o desejo de Deus, é a sua resposta quando misericórdia é rejeitada. É por isso que a cruz existe. É por isso que a graça foi oferecida. Porque Deus não quer te perder. Ele já abriu um caminho, mas ele não vai te forçar. Um dia, a linha será traçada. E nesse dia, há apenas dois resultados: alegria eterna na presença de Deus ou separação eterna dele. E você decide qual será. Se a eternidade é real, e então nada na sua vida é comum. Cada palavra que você diz, cada ato de amor, cada decisão oculta, tudo isso ecoa além do túmulo. Porque se a sua alma vive para sempre, então tudo que você faz no tempo está te preparando para o que vem depois. É por isso que Jesus não pregou apenas a salvação, ele pregou perspectiva. Em Mateus 6, 19, 21, ele disse: Não acumulem para você tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Por quê? Porque um deles pode apodrecer, o outro não. Um é temporário, o outro é eterno. Quando você vive com o céu em mente, suas prioridades mudam. Você para de perseguir aplauso e começa a buscar um propósito. Você não desperdiça seus dias com status ou coisas. Você investe em pessoas, em verdade, em amor, porque essas são as moedas que o céu reconhece. Paulo ecoa isso em 2 Coríntios 4, 18. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Em outras palavras, pare de se impressionar com o que não vai durar. Olhe mais profundamente. Mas viver para a eternidade não tem a ver com medo, tem a ver com liberdade. Significa que você não precisa provar seu valor para o mundo. Você não precisa vencer aqui para vencer para sempre. Significa que seu sofrimento tem significado, sua bondade tem peso, sua fé está construindo algo que um dia você verá com seus próprios olhos. Tiago 4, 14 nos lembra quão curta esta vida realmente é. Vocês são como a névoa que aparece por um instante e depois se dissipa. Mas isso não a torna sem sentido. A torna urgente. Você não está apenas respirando ar. Você está construindo um legado que seguirá sua alma pela eternidade. A morte parece definitiva. Uma porta batida. Um silêncio que sufoca. O assento vazio à mesa. O chamado não atendido. Ela nos quebra. Não porque sejamos fracos, mas porque nunca fomos feitos para dizer adeus para sempre. E Deus sabe disso. É por isso que ele não apenas conquistou a morte, ele reescreveu seu significado. João 14, 2, 3 contém uma das promessas mais íntimas que Jesus já fez. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e voltarei e vos levarei para mim. Ele não disse que poderia vir, ou que alguém nos guiaria. Ele disse que viria. Para você, pessoalmente. Isso significa que a sua eternidade não é abstrata, ela está preparada. Ela tem uma porta com o seu nome. E essa porta não leva ao isolamento, mas à reunião. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18 nos oferece um quadro de tirar o fôlego. Diz que não lamentamos como aqueles que não têm esperança. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor. Então, assim, estaremos com o Senhor para sempre. Você entendeu? Juntos, para sempre. A morte pode separar por um momento, mas a ressurreição reúne para a eternidade. E para onde estamos indo? Apocalipse 21, 4 diz melhor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Nenhum traço da tristeza que você sente agora o acompanhará até aquele lugar. O conforto da eternidade não se trata apenas de evitar a dor. Trata-se de finalmente chegar ao lar, aquele que o criou. As pessoas que vieram antes de você. Há um lugar onde o amor não acaba. E quando você vir o seu rosto, cada pergunta, cada cicatriz, cada sofrimento fará sentido. Tudo que você ouviu até agora leva um momento, agora. Porque não importa quão belo seja o céu, ou quão sóbrio o julgamento possa ser, nada disso importa se você não responder.
A eternidade não é um mistério que você observa. É uma realidade na qual você entra. E esse passo é uma escolha. Deus não escondeu o caminho. Ele não o enterrou sob religião, rituais ou regras. Ele o revelou através de uma pessoa, Jesus. E quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele não estava apenas morrendo, ele estava abrindo uma porta para o perdão, uma porta para a vida, uma porta para o lar. João 3,16 diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é uma teoria, é um plano de resgate, projetado para você. Mas entenda isto, crer não é apenas concordar com fatos, é entregar o seu coração, é dizer: eu confio-te a minha alma, eu confio-te o meu futuro. E é abrir mão de toda a falsa esperança que o mundo oferece em troca da única esperança que nunca morre. Porque a verdade é que a eternidade já começou. Você não está esperando por ela, ela já está se revelando. A única pergunta é: para onde ela nos levará? Agora mesmo, seu nome pode ser escrito no livro da vida. Não porque você o mereceu, mas porque Jesus pagou por ele. Completamente, irrevogavelmente, para sempre. Portanto, se o seu coração estiver agitado, não o ignore. Isso não é emoção, é Deus chamando. Vamos responder a Ele, juntos. Uma oração por esperança eterna. Pai Celestial, obrigado por abrir um caminho. Obrigado por preparar um lugar. Entrego minha vida, minha alma e meu futuro a Ti. Perdoa meus pecados. Enche-me com o Teu Espírito. Escreva meu nome no livro da vida. E guia-me deste dia em diante, não com medo, mas com fé. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem mexeu com algo profundo em você, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal. Faça parte de uma comunidade que está se preparando para a eternidade, uma verdade de cada vez. Há outro vídeo agora mesmo na sua tela que o levará ainda mais a fundo no que a Bíblia realmente diz sobre a vida após a morte. Assista agora. Sua eternidade vale os próximos minutos. Obrigado por assistir. Que a paz de Deus guarde seu coração, hoje e para sempre.